Dá pra ver o café? Não dá, ele tá bem escurinho. Tá vendo uma coisa preta se movimentando aqui no fundo? É o meu gatinho. Veio verificar se eu tô falando alguma coisa errada. Entendendo algoritmos. Então, bora, gente. E bora lá. Então é isso. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Quarta-feira, à noite aqui. Importante. Acho que estudar é importante. E ter essa leitura também. Então, bora fazer um dive nesse capítulo 2 aqui. Então, deixa eu só abrir ele. Vocês estão enxergando minha tela? Vamos sim. Show. Sim. O capítulo 2 eu acho que tá lá pela página 40, não tá um pouquinho mais pra lá. Mas eu acho que antes de a gente começar, acho que seria legal a gente dar só uma recapitulada do capítulo 1, tipo, só falar o que a gente viu, porque faz 15 dias, né? Já faz um tempinho. Então acho que um bom sumário aí do capítulo 1, vou já vir aqui no recapitulando, que aí fica mais fácil. A gente falou sobre a pesquisa binária, né? Que ela é mais rápida do que a pesquisa simples. E aí a Jo tinha explicado pra gente como que era a pesquisa binária, que era aquela pesquisa onde eu tinha uma lista ordenada, e isso era extremamente importante para que eu conseguisse fazer a pesquisa de alguma informação dentro dessa lista. Como que ela funciona, mais ou menos? Eu pego a lista, divido ela ao meio, ou melhor, eu divido ela ao meio, pego aquele item no meio e comparo com o item que eu estou procurando. Se for o item, show de bola, já respondo. Mas se não for, ele compara. Ah, é um item maior ou menor do que aquele item de comparação? Se for maior, ele descarta aquela outra parte, porque ele fala assim, se é maior, então já não tá mais nessa primeira parte que eu fiz essa divisão. Eu vou para essa segunda parte e faço o processo novamente. Vou até o meio dessa meia lista, vamos falar assim, metade da lista, e vou fazer essas comparações até encontrar o elemento. Se ele não encontra, ele vai retornar um null, ou de acordo com o que você estabelecer, mas ela é uma pesquisa muito mais rápida do que a simples. Porque a simples nada mais é do que você pegar a lista inteira e procurar um por um. E aí a gente viu que a complexidade dessa lista da pesquisa simples era ON, né? Big O N. Enquanto da pesquisa binária era o log de N. E aí a gente recapitulou também a questão de como se compara essas coisas aqui, o que é log de N, né? E aí a gente deu uma olhada nos gráficos e viu que o gráfico N, que poderia ser representado pela letra X, que é o que a gente geralmente vê em curso de matemática, quando a gente estava lá no ensino médio, que dá um gráfico de uma reta. Enquanto a log de N, ela dá uma curva que ela vai meio que planando, vamos falar assim, sabe? Ela não vai crescendo, ela não cresce na mesma velocidade que esta. Então a gente considera que este é muito mais rápido do que esse daqui, analisando esses gráficos. A questão de que a rapidez do algoritmo ela não é medida em números, que na verdade o Big O ele leva em consideração, vamos ser bem simplistas, mas a quantidade de etapas para executar aquele algoritmo e não o tempo, porque o tempo ele pode ser fruto da questão da máquina que você está utilizando. E não é bem isso, a gente está querendo contar a quantidade de etapas que para aquele processo ser feito. E que o tempo de execução de algoritmo é medido por seu
crescimento e o tempo de execução dos algoritmos é expresso na notação Big O. Então esse foi aí o capítulo 1. E aí o nosso capítulo 2, ele vai falar sobre ordenação por seleção. Mas antes de falar sobre ordenação por seleção, ele vai falar de dois conceitos importantíssimos, que é o conceito de arrays, que aí tem pessoas que falam array, eu falo array mesmo, não sei como vocês falam, e um outro conceito de lista encadeada. E aí a pergunta que me vem à mente é: o que é um array e o que é uma lista encadeada? O que vocês entenderam nessas leituras aí? Bora compartilhar. Opa, pode falar? Boa noite. Opa, boa noite. Meu nome é Fernando Carlos, sou aqui do estado do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, primeiramente. Eita, que legal. Estou me graduando agora em Ciência da Computação pela Universidade Estadual. A diferença entre um array e uma lista encadeada é que a array ela vai ter uma alocação de memória fixa. Diferentemente de uma lista encadeada, a memória ela pode ser alocada determinada a cada como posso falar, incremento da array, né, da lista encadeada. No caso, por exemplo, você tem uma quantidade, eu insiro um primeiro elemento, vai estar alocado uma específica memória só para aquele elemento, e eu quero inserir o próximo elemento, será inserido no próximo alocação de memória, né? Que outra diferença também da memória da array, desculpa, para uma lista encadeada, que a array era muito boa para ler a leitura, diferentemente de uma array, porque, como eu falei, a array ela vai estar a quantidade certa de alocação de memória, espaço de memória, e diferentemente de uma lista encadeada, vai estar em espaços diferentes. Outra diferença, que a lista encadeada, ela é muito boa para inserção, né? E para delete, porque em casos de inserção que na array, para uma array que ultrapassa essa memória, ela tem que fazer um relocamento de memória, né? E esse relocamento de memória pode ser bastante complexo, diferente da lista encadeada, porque você vai inserir em qualquer onde tiver espaço na memória. Também por delete também mesma coisa. Alguém quiser falar mais aí? Desculpa, viu? Qual é o nome da senhora? Eu sou a Jaque. Qual que é seu Jaque, nome né? mesmo, perdão? Fernanda. Fernando, prazer. Eu falei um pouco assim, resumidamente, né? Porque eu já li, voltei a ler de novo, né? O livro, mas eu já estava no Aham. quarto capítulo. É porque esse livro é muito bom para a gente refrescar a memória, né? É verdade. Estou me formando agora, já faz 4 meses, aí eu voltei a ler para dar na memória. Aí eu cheguei um pouco atrasado, porque eu também estava vindo da empresa, né? Estou trabalhando também. Entendi. Ah, Ah, não, mas seja bem-vindo. E assim, eu ok. acho que você fez um resumão do capítulo inteiro. Vamos pro capítulo 3 agora. Brincadeira. Mas que bom, e Então, parabéns que você está se formando. Muito legal. ah, Parabéns, de verdade. a senhora também tem formação em alguma área ou não? Eu já sou formada. Também, né? Eu fiz o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Sim. E Opa. eu me formei agora numa especialização de arquitetura de software. Corretor de software. A É. senhora é da onde? Que estado? Eu sou de São Paulo. São Paulo, né? Tá Sim, bom. capital. Ok. Eu acho que o Fernando resumiu bastante assim. E qual que é a diferença entre arrays e uma lista encadeada. Pode parar a gravação? Pode acabar? Não. Por quê? Foi só uma piada, gente, pra descontrair. Né, já explicou, né? Olha, em 2 minutos o Fernando já nailed it. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que é exatamente o que o Fernando falou, a questão do array, né? Quando a gente pensa no array, então no exemplo do livro, só para puxar aqui, né, para não ficar só apontando, ele começa a explicar como que funciona a memória, né? E aí tem várias
analogias que você pode pensar. Neste caso, ele fala assim, olha, pensa a memória como gavetas disponíveis para colocar coisas. Licença, já que eu não tô vendo a sua tela. Boa noite. Eu não tô vendo a sua tela. Não sei se caiu aqui ou foi pra todo mundo, mas eu não tô vendo a sua tela. É, você fechou mesmo. Bem lembrado. Obrigada. Pronto, agora foi. Agora foi, pode prosseguir. Beleza. Ele começa explicando sobre como funciona uma memória e que uma memória nada mais é, posso fazer essa analogia, de que ele possa ser um conjunto de caixas ou um conjunto de gavetas disponíveis para guardar coisas. E aí ele vai fazendo essa analogia, onde você pode colocar um guarda-chuva, colocar um coelho. E eu acho interessante você colocar itens diferentes, porque a gente vai ver que a gente tem coisas diferentes que a gente acaba usando na programação, né? As coisas não são todas do mesmo tipo, salvo em JavaScript. Mas enfim, JavaScript é um outro mundo. Mas se você pega linguagens de programação que elas são fortemente tipadas, o tipo do que você está guardando interessa para eu saber quanto de memória eu posso reservar ou não. Depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, pelo menos em Java, quanto de bits a gente acaba guardando para cada tipo de coisa. Mas aí depois eu mostro. E eu acredito que no Python também não deve ser diferente. Referente à quantidade de bits estabelecidos para tipos de coisas, tipos de elementos, vamos falar assim. Mas só voltando para cá, ele fala que, tipo, eu posso colocar um guarda-chuva, posso colocar um coelho. Beleza. E cada gaveta, ela vai ter um endereço. Não sei se vocês já viram isso, mas tipo, eu já sofri muito isso em Java, quando eu dava um print numa variável, vamos falar assim, e ao invés de ele retornar o que eu tinha colocado, vamos supor, coloquei o coelho ali dentro, ele me retornava um endereço de memória. Vocês já passaram por isso? Sempre. Sempre? Você não implementa o toString, né, Glória? Ele imprime o Exatamente. endereço. Não sei quais linguagens a maioria da pessoal coda aqui, mas eu acho legal se vocês puderem escrever aqui as linguagens. Mas em Java a gente tem esse probleminha aí. Quando eu falo assim, olha, me mostra o que tem dentro dessa caixinha. Aí ele vai lá e fala assim, o endereço de memória é esse. E aí a gente passa bastante, assim, pra entender por que ele tá fazendo isso e não tá mostrando o que tem ali dentro. COBOL também? Vocês têm algum outro exemplo de que Na linguagem C, que ela é muito fortemente tipada, né? Então a array ela tem que ser de acordo com o que foi foi do tipo dela, né? Por exemplo, no caso que volta a posição de a posição de uma array, né? A posição do caractere, por exemplo, um vetor que tem uma posição, um vetor que é de tipo caractere, em linguagem C, se você colocar do tipo D para printar ela vai retornar a posição, né? Uhum. Ela não retorna o que você pediu, né? O caractere. Quando é fortemente tipada mesmo, é esse problema mesmo. Ele retorna o Quando endereço da o memória. endereço da memória, exatamente. Aí você vê aquele número enorme, você fala, meu Deus, quebrei o sistema. E acho que a linguagem mais fortemente tipada acontece esse problema, né? Quando a pessoa não conhece muito bem Mas a gente vai aprendendo. Aí, tipo, no JavaScript, eu não lembro de ter acontecido isso. Assim, eu também não tive tanta experiência, mas enfim. Beleza. Esse endereço é onde a gente vai guardar as nossas coisas, certo? Até aí tudo bem. E aí entra na questão da diferenciação do array e da lista encadeada. Porque o array, que nem o Fernando falou, deixa eu colocar aqui para baixo. Pensa naquelas gavetas. Quando você fala assim, olha Python, olha Java, eu preciso de um array. E provavelmente você vai ter que falar qual que é o tamanho desse array para ele.
Você falou assim, eu vou querer um array, vou falar isso em Java, e aí qualquer coisa, João, você me corrige. Que eu falo o seguinte, me dá um array de tamanho 3 e de tipo, e de coisas que eu vou colocar vai ser do tipo string, que é tipo, são os conjuntos de caracteres. Então ele vai deixar aqueles 3 espaços ou aquelas 3 gavetas na memória meio que juntinhos para reservado ali para você. Enquanto, e aí eu já vou fazer essa comparação com a lista encadeada, você fala assim, não, Python ou Java, me faça uma lista encadeada. Ele, beleza, show. Ele não vai reservar esses cantos juntos. Ele vai fazer da seguinte maneira. Vamos supor que essa lista de 3 palavras, né? 3 frases. Café da manhã, jogar bocha. Vocês sabem o que é jogar bocha? Ei, Não. é um jogo de bola de cimento. Sério? Sério. É um boliche dos italianos daqui perto. Não, nunca ouvi falar. Aqui perto onde? Eu sou do Espírito Santo. Desculpa. Tá. Então estamos longe. Então, eu... Só os velhos jogam, ó. Não tem uma foto de um novo. ele tipo, é como se fosse um boliche, mas sem Não, os não é. pinos. Você não joga as bolinhas da mesma maneira? Não, mas Entendeu? o boliche tem um alvo lá. Eles Por isso botam eu falei, sem os pinos pra você derrubar. E quem vence no bocha? Olha eu desvirtuando todo o assunto, mas só pra fechar. Quem não morre. Qual mais longe, né? Eu sei que os velhos ficavam numa gritaria aqui perto de casa, mas Você nunca pegou, são detalhes. Tipo assim... Não, eles ficavam na brigalhada. Meu Deus do céu. não sei lá, deve bater no outro. Não sei. É. Enfim. Meus parentes moram em Suzano, que é um município aqui de São Paulo. Um pouco mais pro interior. E quando eu ia pra minha avó, eu via, tipo, esses cantos desse jogo de bocha. Eu nunca tive interesse em saber como é que era, mas eu sabia que era jogar umas bolinhas, era isso. E realmente são pessoas mais velhas mesmo, pelo menos é a lembrança que eu tenho. Mas olha... Não sei, depois curiosidades. Mas voltando para a lista encadeada, só para não desvirtuar tanto. Não deveria, mas sei o que é. Só porque você é jovem. Mas, isso é conhecimento de vida, né? Bom, voltando aqui. Na lista encadeada, você vai falar assim, olha, eu vou criar uma lista de coisas. Mas não precisa que essas coisas estejam todas juntinhas. Que nem no array. Que você falou assim, fechou 3 e ele coloca meio que um do lado do outro. Na lista encadeada isso não acontece. E aí você fala assim, putz, mas por que escolher um e não escolher o outro, né? E como é que esse, vamos supor, se eles não estão juntinhos, como é que eu sei o tamanho dessa lista encadeada? Ou como que eu consigo achar os elementos dela? A lista encadeada ela vai ter uma propriedade de que ela meio que vai guardar o primeiro e o último elemento. Ela vai deixar muito mais fácil o acesso ao primeiro elemento da lista e ao último. E ela vai colocar uma informação a mais. Além do que ela guarda, tipo, a informação que eu estou guardando é café da manhã. Ela vai guardar uma informação do endereço do próximo item da lista. Então, nessa caixinha, vamos falar dessa maneira, além de ter o café da manhã, ele vai ter uma informação de olha, eu sou café da manhã e aqui está o endereço para o próximo item, que seria o jogar bocha. O jogar bocha vai ter informação, eu sou jogar bocha e tenho a informação do próximo elemento
assim, o endereço do próximo elemento, que é o chá, e assim por diante. Eu vou ter listas era duplamente encadeadas? Que se falava? Isso. Duplamente encadeada circular. Por quê? Duplamente. Porque isso me lembrou as aulas de estrutura de dados da faculdade. Me deu um arrepio Eu tive aqui, mas tudo bem. tive que implementar uma dessa daí. Duplamente encadeada circular ainda. O que é uma duplamente encadeada? E assim, não tem aqui, mas fica aí para nível de, sei lá, de curiosidade. Esse elemento aqui, além de ter informação, e tudo bem, esse daqui é o primeiro, né? Então ele só tem informação do próximo. Esse próximo tem a informação do anterior e a formação do próximo. Por isso que ele é duplamente encadeado. E aí também tem lá suas vantagens de ser dessa maneira. E aí essa circular é que o último sabe do primeiro, né? Isso, porque ela vai e volta. Sim, Visualmente ela vai e volta. boa. E aí eu tenho essas duas estruturas de dados, que é uma array ou uma lista encadeada. E aí é esse conhecimento que ele passa aí pelo começo. E aí ele mostra, ó, o café da manhã, que seria o primeiro, sabe o endereço do jogar bocha, que no caso aqui é 13. E o jogar bocha sabe o endereço do chá, que é o 22. Então esses endereços de memória são ligados. E aí é uma coisa que a gente... Eu não lembro muito bem, e aí eu peço a ajuda de vocês. Que era aquela parte do ponteiro, não é? Que a gente falava muito. Isso. Isso, ponteiro. Você vai salvar o endereço de memória, né? E aí o Ponteiro pessoal chama de ponteiro, né? Ah, qual que é o ponteiro? É o próximo endereço de memória do próximo endereço de item. memória. Isso que quando você faz o print ali da variável, né? Sem ter o toString, ele vai imprimir a memória porque aquele nome é como se fosse um ponteiro. A gente não usa diretamente, mas é como se fosse. Ele não entende que era pra, sei lá, mostrar o que estava sendo Ou guardado, né? conteúdo, né? Tipo, ele Ele te porque o mostra um nome da ponteiro. variável, tipo assim, o nome a instância da classe é um ponteiro, de certa forma. Só para simplificar, né? Só pra, Vamos só para abstrair, assim. Eu não sei, algumas linguagens não existe o ponteiro, né? Não. Ou não? Todas. Vamos Não pesquisar? Eu acho diretamente que igual já... no C, por exemplo. O C, por exemplo, você Não, manipula o o C mesmo, ponteiro o seu ou ponteiro exatamente, acho que ponteiro, ele só acho que em C, acho que existe ponteiro, né? Mas acho que não sei como é que é em Java, Java eu só programei para estudar orientação a objeto mesmo. Aqui, perguntando pro chat. O que é bom do ponteiro é porque ela pode guardar um conteúdo durante todo o processo, né? Do algoritmo, é na porque memória. o C você manipula o ponteiro diretamente, usando ou asterisco ou é o E O, comercial. Agora eu o não lembro mais. e-comercial o E e-comercial é para leitura. o Java você tem, mas você não usa aquilo diretamente, né? Tipo, você usa o nome ali Ah, da instância, mas você não é porque manipula a memória. também, por exemplo, quando você vai criar uma função, você pode criar uma função com ponteiro e receber ela com um e-comercial. Porque e-comercial é como se fosse uma leitura, né? Tipo, ele tá lendo. Então, ela pode ler, tem que ser a leitura do tipo da variável, por exemplo. Um inteiro, você recebe a variável que vai receber o tipo inteiro também. Tá. Bom, o ChatGPT falou o seguinte, que C, C++, Assembly, É Objective-C, Pascal, Rust, Go e Swift, eles oferecem essa gestão dos ponteiros.
Ah, As linguagens mais conhecidas que utilizam ponteiros incluem essas. Agora, Java, Python e JavaScript, eles já embu... abstraem o gerenciamento de memória, de Então, modo que os ponteiros não são expostos diretamente ao programador. então entendi. No caso, essas linguagens, quando você cria uma variável, automaticamente elas são um ponteiro. Supor assim, né? Entre Tá. aspas. Ah, tá certo. Eu acho que a melhor definição seria que lá por trás tem, só Ah, que não é tem. exibido. Ah, então, é isso mesmo. Sim. É só uma nota mental. É. Mas é praticamente isso. E tudo bem. E aí, a gente vai ter vantagens e desvantagens de utilizar um ou outro. Por isso que quando eu falo assim, qual que é o melhor? Depende para que você vai utilizar isso. Então, no que a gente vai ter vantagem em utilizar o array? E aí o que ele coloca aqui. Quais são as vantagens do array? Vantagem é que eu sei quantos elementos eu tenho ao final de tudo. É muito rápido eu ter essa informação da quantidade de elementos. Sim, a conta do tamanho. Do tamanho. É muito mais fácil a questão, tipo, putz, eu quero o elemento na posição, vamos chamar. No, ele fala posição, depois ele usa a palavra índice, que é o que a gente mais fala. Assim, olha, qual que é o elemento no índice 2? E aí lembrando, né, que tanto os nossos arrays, a gente não utiliza a posição inicial, ela começa com 0 e assim por diante. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Tem os 5 elementos, só que ele vai ter um índice 4. Show. Então, é muito mais fácil você chegar e falar assim, olha, o que me dá aí o que tem no índice 3? Então, é o que até o Fernando estava falando. Ele é fácil para quê? Para você fazer consultas. Você já tem os seus tamanhos, facilita na consulta das informações que tem nessa lista. O que ela é ruim? Ela é ruim para que, vamos supor, você não tem certeza se você... Vamos supor, você pediu um array de 5 elementos, mas você só usou 2 elementos, ou só usou 3. Então, eu fiquei com parte da memória ali reservada para você que você não utilizou. Isso não é legal. Afinal, os recursos, eles são findáveis, né? Apesar de a gente estar nessa era de computação em nuvem, mas a computação em nuvem é o computador que está em outro lugar. Então, a gente tem que fazer um gerenciamento de recursos de qualquer maneira. E, entendendo isso, tipo, situações, problemas, eu vou ver o que é melhor eu aplicar. No caso, o array é isso. Se eu sei que são só 5 elementos, putz, vou usar um array. Vai ser mais fácil de consultar esses elementos. O que ele perde? Ele perde quando você vai colocar um elemento nele. Ou se você vai precisar fazer alguma ordenação simples. Porque a movimentação, tipo, de colocar coisas nas caixas e te retirar, isso vai ser um processo mais demorado. Então, inserir alguma coisa aí, ou retirar alguma coisa, apagar, é um processo mais lento, comparado com a encadeada. E aí ele fala um pouquinho da terminologia, né? Que vai começar a chamar de índice e não de posição. E aí ele faz 2 comparações do Big O's, tanto de array quanto de listas. Para leitura, array é ótimo. Porque você vai lá, chega no ponto do que você precisa. Para listas não é bom. E como que a gente justifica que a leitura para listas não é bom? Tá vendo que o Big O dele é diferente. Ó. O Big O de leitura é o número 1. O que isso significa? Que ele vai lá, numa etapa só, e já te retorna a informação que você quer. Quando você tem uma lista, ele tem um Big O N. E aí, lembrando do nosso primeiro encontro, quando é N aí, é uma reta.
Então significa que se tem 2 itens na lista, vai ser 2. Se tiver 3 nomes na lista, vamos falar assim, vai ser 3. Então ele vai crescendo de acordo com a quantidade de elementos. E por que é desse jeito? Quem consegue explicar? Isso é porque é desse jeito, porque uma lista encadeada, o final dela é nulo, né? Então, enquanto ela for diferente de nulo, você vai inserindo. Mas para leitura. Por A que leitura, tipo, ah, pro array sim, desculpa, é eu falei para Big O 1. inserção, né? É. A Agora, inserção para ler é Big O N. então você vai ter que percorrer uma vez, tem que percorrer ela para retornar os elementos, né? Então, No caso, você precisa percorrer cada elemento para saber onde é que está o próximo, Percorrer ela, e por isso que demora. isso mesmo. E se ela for quando ela for diferente, quando ela for igual a nulo, acho que para, né? Não sei se eu me lembro, faz muito tempo. Acho que isso mesmo. é isso Isso mesmo. mesmo. Então, Quando o ela for igual a nulo, fato, ela para. sim, o fato dela ter que nem Marina falou, foi Marina, né? Tudo bem. O fato dele Acho que Marina. foi a isso. O fato dele ter que ir de 1 a 1 para poder saber o próximo, lembra que ele tem lá, tipo, a informação de qual que é o próximo? Isso já me torna a leitura absurda. Tipo, eu falo pra ele, olha, sei lá, vai na posição 5. Ele vai ter que passar um por um até chegar no 5. E talvez o 5 nem exista. Porque ele só consegue saber a referência do próximo passando por aquele elemento. E aí, para inserção, é o contrário. Inserir coisas no Foi. array é ruim demais. Porque a gente tem que... E ainda mais quando a gente inserir e fala assim, ó, eu quero que você coloque em determinado lugar. Isso é pior ainda. Porque ele tem que acabar movendo os outros. Enquanto colocar algo numa lista é fácil. Porque ele não tá querendo saber. Ele não. A única coisa que eu faço, assim, vamos tentar racionalizar como o computador faria. Alguma coisa do tipo, vou inserir tal informação. Ele dá uma olhada lá no último, dá a informação para uma nova. O local de memória, né? E pega, coloca o valor que você quer nesse local de memória. Então o processo ele é muito mais rápido. Lembrando que Big O, ele dá a situação, a pior situação, o pior cenário, tá? É o cenário. Só Não, mas pra gente ter essa... no caso, se for uma array pequena, aí tudo bem, mas imagina se tudo tem um bem, você array pode ter, grandão, mas enorme. se for uma rede de banco de dados, por exemplo. Exato. É boa ideia. Tipo, e aí, vou fazer com array? Vou fazer com lista? Depende. Tá claro, gente? Vocês têm dúvidas nisso? Só foi revisão mesmo do conceito? A leitura ficou simples? Eu achei a leitura bem tranquila desse capítulo. Eu achei tranquilo também. Ele deixa fácil, né? O autor deixa muito tranquilo. Eu E. E tem uma coisa também do que ele fala do quando você vai adicionar e aquela quantidade que você alocou de memória já não tem mais espaço, né? Você, sei lá, colocou uma rede de 5 posições e tá tudo cheio. Ele vai ter que criar, sei lá, você quer inserir mais um. Ele vai ter que encontrar na memória 6 espaços vazios contíguos. Contíguos. Um do lado do outro, né? Eles têm que estar juntos. Eu acho que outra justificativa para a lista. Elementos e adicionar ali no final, né? Outra Onde deva inserir, seja lá onde for inserir. Então, por isso que também é mais custoso, né? Sim. Você vai ter que fazer todo esse movimento. Outra justificativa para a lista ser melhor também, né? Seria no caso que porque toda vez o próximo elemento ela vai sempre apontar para o nulo, né?
Então, se você fizer assim, se a condição, se quando for igual a nulo, pode inserir. Sim. Ah, Eu acho que a gente poderia explicar de uma maneira mais simples. Ao meu ver, né? A gente poderia explicar que o array, ele já tem um. Ele tem um. Meu Deus do céu, minha cabeça já tá zoada agora. Ele já tem um tamanho fixo. Então você imagina que ele já tem um tamanho pré-determinado. Então ele é contínuo, você vai saber ali o tamanho certinho. Já a lista, você vai ter que fazer basicamente listar mesmo todos os tamanhos que estão ali e vai ficar fragmentado na memória. Aí é só você lembrar de quando você tem que desfragmentar um HD, que ele junta ali, ele vai fazer um array. Vocês. Quem fez isso de defragmentar o HD? Ó, Ah, isso acho que o povo funciona não até vai. hoje em dia, hein? Mas o pessoal não faz mais isso, não, cara. Eu acho que ninguém faz mais, mas já Mas é fez. porque também os SSDs eles já têm, né, o Trim, né, fazendo É. lá na memória. Ele já vai esfregando os dados ali. Hum, Aqui é só pra old school, só acima de 30 anos. Então, quando eu tinha. Quando eu era jovem e tinha um computador mais antigo, quando ficava sem espaço para guardar as coisas, tinha que defragmentar porque ele fazia realmente esse processo. Ele pegava é, as coisas e reorganizava no HD para Pois você é, você acessar. delimitava o tamanho do arquivo, se ele fosse um arquivo, sei lá, o tamanho de 1 GB. A gente está pensando que um HD naquela época, lá no início dos anos 2000, tinha 20 gigas, 40 gigas no máximo, É. por causa que era custoso. Aí se você baixasse algum filme pirata, alguma coisa do tipo, aquilo ia ficar pesado. Sem apologia, tá? Consumam coisas originais, por É, favor. pirataria, ter barco, não é nada legal, tá? Exatamente. E aí a gente fazia isso daí pra ficar rápido, entendeu? Porque não tinha processamento de ficar E não tinha isso como você daí. comprar outro HD pra colocar. Exatamente. Pra você pensar hoje em dia que um preço de um HD era um preço de uma máquina completa, mais usada, assim, pra você ter uma analogia de preço, nos anos 2000. Verdade. Era caríssimo. Aí você ia lá, pelo menos aqui em São Paulo, na Santa Efigênia pra comprar essas coisas. Não sei em outro, como que é no Espírito Santo, ou se tem tipo, é uma rua muito específica, sabe? Que vendia bastante várias coisas de eletrônicos. E aí ia lá na Santa Efigênia pra poder comprar essas coisas. Fica aí de lição ver como é que desfragmenta e como é que funciona, eu acho que é o melhor conceito, que dá pra se explicar muito mais simples do que isso daí, na minha Sim. opinião. tem Não, aquele eu. quadrinho ali na parte de cima que ele Qual? mostra, né, com as áreas achuradas e tem um outro. É aqui, né? Tipo, Esse aqui aqui, da isso. lista Esses que estão riscadinhos, encadeada, né, as áreas estão ocupadas, ocupadas, isso. é como se fosse a E, memória mesmo do computador, né? e esse E aí, daqui que é uma array, porque ó, ele reservou isso. tipo juntinhos. E aí entra naquele problema que a Joa falou, né? Vamos supor, você estabeleceu que você queria 3, mas você fala, putz, agora não é mais 3, agora é 30. Aí você tem que fazer um Achar. processo para achar um outro lugar que tenha 30 slots pertinhos para você colocar. E aí você fala assim, pô, Jaque, mas isso é simples agora, né? Na Mas. linguagem C, a gente usava a função reloc. Ah, Quando relock? Pra fazer reloc, isso? malloc você aloca. Aí vamos supor que o usuário queja um array de, sei lá, de 10 posições, certo? Aí o Uhum. usuário digita a quantidade de posições que ele quer. Certo? Essa array vai ter 10 posições. Aí futuramente, aí ele usou lá, futuramente ele usou, chegou nas 10. Aí quando ele vai inserir, vai dar o erro, né? Erro de memória, né? Na linguagem C dá o erro. Memória cheia. Aí você pode criar dentro do método que você está inserindo, pode fazer uma condição. Ó, quando a quantidade bater a máxima do que foi inserida, você vai e realoca para a quantidade que você inseriu. Quer dizer, realoca não, realoca. A quantidade que você inseriu mais. Aí você vai, tipo, alocar mais 10 posições que você inseriu. Caramba. Você pode Explica. usar o reloc. Roberto, explica isso daí pros jovens.
Esse daí é o desfragmentador que ele está mostrando. Eu não sei se é do Windows, mas você tem ali o tamanho do HD e aí você pode colocar como você quer que desfragmenta. Por exemplo, se os arquivos mais pesados que você tem é acima de 10 gigas, para eles ficarem todos sequenciais, entendeu? Lá no HD mesmo. Então ele vai conseguir ler muito mais rápido e vai ter um desempenho de performance melhor. E aí você delimita o tamanho de arquivo acima de tantos megas ou gigas para ele ficar tudo sequencial e ficar mais rápido na leitura. E os que são mais abaixo, ele pode ficar fragmentado porque tem um índice no HD, né? E não vai dar uma diferença de performance muito grande. Mas já nos arquivos grandes, sim. E exatamente por causa da questão da busca, né? Porque se o arquivo tá fragmentado, e aí eu vou colocar uma outra analogia. Antes, quando a gente queria trazer as coisas para casa, pro seu computador que estava em casa, a gente salvava em disquete. Eu quero saber se, A volta do passado hoje, hein? Caramba! Se a minha linguagem tá muito inclusiva, gente. Vocês estão entendendo o que a gente tá falando, né? Sabia que eu fui perguntar o que era o disquete por um sobrinho meu, ele falou que era o botão de salvar. Mentira. Verdade, né? O botão de salvar é um Eu símbolo pensei de que, eu pensei disquete. que era zoeira, porque eu vi, o cara, entregou um disquete pra criança e falou, o que é isso? Nossa, você imprimiu em 3D, sabe? Enfim. Imprimiu 3D. Depois eu procuro. Mas, nos tempos antigos, como que os maias faziam? Quando você queria uma música que tinha, sei lá, 3 megabytes, e você queria colocar no seu computador essa música, você baixava essa música na escola e levava 2 disquetes, porque cada disquete cabia 1.44 megabytes. Então você ia precisar de 3, porque ia dar 2,88. E fragmentava aquela música em 3 partezinhas. E salvava essas partezinhas em cada disquete. Você salvava no computador e voltava para casa, salvava no seu computador e pedia para ele juntar aquele arquivo de novo para você ter a música. Vocês não estão tendo nenhuma reação. E isso daí é de maneira automática que ela tá falando, tá? O próprio sistema operacional fazia a fragmentação e botava. Não precisava falar que era disco 1, você só precisava lembrar a ordem ali do. Que ele juntava ali. Ele fazia o split. Ruim é quando você tinha 20 disquetes e dava pau em um. Corrompia um. Danificava. Aí você perdia tudo. Aí você tinha que fazer de novo. Pois é. E é isso. Tá vendo? Bons tempos de imã. Bom, sim. Essa parte da fragmentação do HD, me tirou uma dúvida. Se fizer isso com bastante, fazendo isso bastante, pode corroer os arquivos ou não? O Não. HD antigo tinha aquele. Porque o HD antigo tinha aquela linha pra gravação, né? E aí isso dava ruim. Agora o SSD, a gravação dele é diferente. Ele não tem a gravação dessa maneira. Você tem que pesquisar no SSD ou NVMe. Ah, meu Deus do céu. NVMe. Essas tecnologias, elas possuem esses tipos de disco hoje em dia sólido, eles possuem um negócio chamado TRIN. E eu não vou saber te explicar isso agora de cabeça, ainda mais do jeito que eu tô cansado mentalmente agora. Mas basicamente ele fica reescrevendo e apagando, reescrevendo ali. E aí ele vai gastando o tempo de vida do HD. É basicamente isso. Eu tô resumindo muito, muito, muito sobre isso daí, sobre essa tecnologia. Nos detalhes eu não sei, mas eu sei que aqueles HDs mais antigos, ele tinha até a agulha, né? Então aquele era bem complicado, você não conseguia ficar reutilizando durante muito tempo. Depois dava, você perdia aquela alocação de memória, porque ele falava assim, isso aqui já tá danificado. E aí aos poucos você ia perdendo todo o seu HD. Mas era isso. É bad block que você tá querendo falar, não? Eu não lembro o termo, eu sei que... Bad block, ele estraga um setor
lá do HD, aí ele pegava e falava assim, ó, você não usa esse daqui mais porque deu chabu. Aí você É, passa pro próximo. pois é. Bons tempos, ou não, não sei, não lembro tão bem. Aí, Faz tempo saudade já. nenhuma não, Deus do céu. Faz muito 3 tempo. minutos, 8 minutos, 30 minutos pra ligar uma máquina, não. Ah, mas hoje em dia a gente. Naquele tempo a gente vivia mais. A gente não era tão conectado. É claro, você ligava o PC e tinha que fazer um café e voltar. Sim. Ah, e aí eu vou fazer uma piada rapidinho, prometo que eu volto ao tema. Mas lembra quando você ia encontrar uma pessoa e aí você avisava pelo chat e não tinha celular e você tinha que dar a sorte de realmente encontrar a pessoa lá? Era assim a vida. Foi encontrar a pessoa no cinema. E se a pessoa não Fico- está Tinha como lá? mandar a Ficou um localização. trauma, né, Jaque? Ficou. Mas enfim, voltando aqui pro exercício. Então, ó, suponha que você esteja criando um aplicativo para acompanhar as suas finanças. Compra cinemas mensalidades do SFBC. Sei lá o que é isso. Whatever. Todos os dias você anotará tudo que gastou e onde gastou. No final do mês, você deverá revisar os seus gastos e resumir o quanto gastou. Logo, você terá um monte de inserções e poucas leituras. Você deverá uma array ou uma lista para implementar esse aplicativo? A lista. A lista, né? Eu acho Então, que, em cima das nossas discussões, a lista é o que atende melhor. Primeiro, porque você não sabe quantas coisas vão ser, né? E você tá ali, e a gente não falou que a lista era o melhor na questão de para você inserir informação. Como você vai anotar os dados e só anotar, e só no final que você vai olhar uma vez para dar aquela resumida e te dar, sei lá, o histórico do que você fez, a questão da consulta vai ser só naquele último momento. Então, como nesse caso de uso, nessa situação, a priorização é a questão do para salvar a informação, é melhor que seja uma lista. Bom, ficou claro isso? De boa? Dia pra mim. Beleza. isso. E aí, é a questão de inserir no meio da lista. Quando eu tenho uma lista aí. Vamos. Peraí, calma, rapidinho. Ah, tá. Ele faz uma comparação. Vamos supor que você queira. Você tem uma lista que seja desordenada e uma lista ordenada, como a questão de um calendário, né? E aí ele faz exatamente a situação, tipo, vamos supor. O que seria melhor para se você quisesse inserir elementos no meio de uma lista? Arrays ou listas encadeadas? Usando listas encadeadas, basta mudar o endereço para o qual o elemento anterior está apontando. Boa. Então, eu quero colocar um elemento na lista encadeada. Eu vou atualizar o que seria o elemento anterior para apontar para um outro elemento. E aquele que eu inseri apontar para o que o anterior apontava. E aí eu consigo incluir ele ali. Enquanto, se para eu fazer isso num array, o que acaba acontecendo? Eu preciso meio que movimentar todo mundo. Porque aqui, ó, no caso, ele não me deu um desse, mas... Qual que era aquele site que a gente fazia o desenho mesmo? Eu esqueci. Vocês lembram? Deve estar aqui na conversa. Deixa Foi eu ver. o whiteboard? Eu não lembro o Draw.io. Não, o Dry.io era mais... A Carol Lembro. falou pra gente na semana passada. Deixa eu ver. Era um bem simples, né? Eu tinha feito um código aqui de lista, mas meu computador resolveu dar algum problema e sumiu.
Vamos subir. Cadê? Assessoramento, blá blá blá. Caraca, cadê? Opa, caiu? Não, eu tô procurando o. Tem um site legal pra você fazer desenho. E a Carol tinha falado no encontro anterior. Porque eu queria falar um pouco melhor desse exemplo aqui. Porque vamos supor que ele tá falando aqui para você incluir um item. Então ele explica, tipo, ao invés de comprar chá, você vai fazer o beber chá. E aí, nesse caso aqui, qual é a situação que eu tenho? De que os 3 itens já estão alocados com alguma informação. E aí entra no que a Jo estava falando. Então, se eu tenho uma lista com já 3 itens, eu não tenho como fazer a inclusão dele. E se eu não fizer a inclusão dele, eu vou ter que achar um outro lugar de memória, onde eu tenho esses 4 locais que eu posso colocar junto. Aí ele discute também a questão da deleção, como que você faz para deletar informações. E aí acaba atualizando a complexidade das operações. Leitura e inserção a gente já discutiu. E a eliminação, ele tem a mesma grau de dificuldade que nem a inserção. Então a inserção, para o array, ele tem um big O de n. Para listas, um big O de 1. Então, inserir e eliminar um item ou deletar é muito melhor em listas do que arrays. Agora, se for para leitura, que seja uma array, porque é muito melhor. Aquela mesma situação, né? Tipo, ele já sabe onde tá as coisas. Eu não preciso passar pelos elementos para ter aquele endereço da memória e para poder identificar ele naquele ponto. E aí ele colocou alguns exercícios aqui. E entra na parte de ordenação por seleção. Quem quer explicar a ordenação por seleção? Como que ele faz para explicar essa lista? Posso explicar como é o funcionamento da ordenação por seleção? Pode, claro. Ordenação por seleção. Você vai ter, primeiramente, vai percorrer, né? Dependendo, talvez seja um array, ou pode ser um array. Aí você vai percorrer essa array e vai ordenar. Essa ordenação vai retornar só os índices da array, né? Aí você vai ter outra array percorrendo a array que você... O tamanho da array... Desculpa, percorrendo outra função percorrendo a array anterior. Aonde na hora da inserção você vai pegar a array que você... A função que você criou, que vai retornar só esse índice. E reorganizar. Tipo uma reorganização. Aí a sua complexidade algorítmica, ela é big O de n elevado a 2, porque você vai ter praticamente dois for, né? Porque você vai ter uma função chamando outra função. Onde nessa função você vai ter o for percorrendo toda a array, percorrendo e guardando o índice. E a outra você vai só reorganizar a partir desses índices, as posições. Aí tem algumas linguagens, acho que em Python, praticamente você pode fazer isso em 2 fors, né? Em Python você cria 2 fors e faz uma condição só e insere já automaticamente. Algumas linguagens. O
por seleção, acho que muito resumida, é que ele acaba passando 2 vezes, ou melhor, Exatamente, 2 vezes. pela lista, né? É, E aí aí, o que deixa ele muito lento. aí quando você, exatamente, aí quando você vai calcular a complexidade do algoritmo, aí você vai lá ter lá dois fors. Então, quando você tem um for, você vai percorrer N vezes. Então, você vai percorrer uma, que está a primeira vez, só para percorrer os índices e, e guardar os índices, e a outra para inserir, inserindo de forma, como estou falando, de forma ordenada, né? Você pode ordenar de forma Sim. decrescente, decrescente. E a Na ordenação. Pode verdade, falar. eu acho que ele não são dois for aninhados. Você tem a função ali que vai percorrer a lista uma vez, procurando o maior elemento. Quando você acha, você para aquele, você dá um, você para aquele, que ela busca ali e insere lá na outra lista, né? Ele volta a percorrer a lista de novo. Não, Então ele vai exatamente o que eu falei. percorrer, não é, Isso. mas não é 2 vezes, é tipo Não, mas. N vezes Não, N, né? No então, caso. não, é N vezes N, mas quando você vê. Mas tem, como eu falei, tem linguagem de programação que você faz isso já diretamente. Como um Python, você pode criar um for só para percorrer os Ah, índices. é porque ele tá explicando como é a função do algoritmo, né? Não, não, Como ele vai porque ele cria, funcionar por várias o método que ele formas. faz, o método que ele cria para fazer essa seleção, ele cria duas funções. Uma para retornar os índices, por menor. Então ele tá percorrendo por decrescente, de menor para maior. E a outra e outra função para reorganizar reorganizar o for, quer dizer, reorganizar o array que foi a partir dos índices que ele pegou lá em cima, né? Que ele vai percorrer praticamente 2 vezes. Ele vai percorrer uma vez, onde vai percorrer a primeira vez com os índices, você vai ter lá, vai ter todos os índices e vai retornar os índices ordenados, de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Aí, a partir desses índices, ele vai e vai inserir dentro da mesma array. Tipo, ele faz um loop de loop, né? 2 loops. É porque ele passa, na verdade, de uma para outra, né? Eu Ele entendi tem, que ele ele Isso, tem, cria ele ele outra faz isso. tem a lista, lista, ele não é cria na uma outra mesma lista. lista. Ele pega, vamos Isso, supor, eu tenho essa lista A e a lista B, que é a que ele isso. colocou sorted aqui, tipo, Uhum. organizado. Então ele pega, tipo, ele tá contando pelo quê? Ele tá buscando o número ali de contador de, sei lá, Ah, tá, na de, forma de decrescente, né? decrescente Ainda. do Isso, tipo, menor. das mais tocadas para menos tocadas, beleza. Isso. Ele vai Então, percorrer e procurar o maior. ele olha Ou todo seja, mundo isso. e aí ele Procura. vê qual que é o maior. Radiohead. Melhor banda, ótima. Aí dá 156, contador de plays. Beleza, preencheu o Radiohead, ele já meio que desconsidera o Radiohead da lista. Vai procurar o próximo. Ele olha todo mundo, ele pega esse primeiro e compara. Por isso que é Ele uma vai ter que ordenação por comparar com a seleção. lista inteira. Ele pega o 140, ele pega o próximo, ele pega o 141 e compara com o 35. É maior ou não é maior? Ou é maior ou não? É maior? Então permanece. Depois ele compara com o 94. É maior ou não? E se Isso. for maior, ele faz a substituição. Passou pela lista inteira. Ele, beleza, comparei com todo mundo. E ele vai lá e Isso. salva na outra. Eu vi uma Exatamente. parte aí até que ele coloca assim, que ele vai percorrer a lista a primeira vez N vezes, na segunda N menos um, na terceira N menos 2, N menos 3, até chegar a uma vez. Só que quando você multiplica isso tudo, vai dar o N ao quadrado, né? É, Então, ele vai que é o percorrer tempo de N vezes execução. N, né? E aí o n ao quadrado, se a gente lembra lá do gráfico, ele é x ao quadrado. Vocês lembram o que é? O X x ao ao quadrado. quadrado, vai ser uma linha curva para cima. Uma curva muito É uma próxima parábola, né? a Tipo, parábola para o x ao eixo. quadrado mais não sei o quê. É, é uma parábola ligando, é uma parábola mais próxima do eixo da Bicícias. Próximo de onde? Eixo da Bicícias. Ah, tá.
É porque não Que é, não sim. há E duas ela, tipo, ela dimensões, a gente. fica. Fala, Exatamente. perdão. Ela fica meio É, que um desenho assim, né? Tipo, ó. Se a gente colocar é, no exatamente. É GIF, tipo tipo uma parábola. então é Exato. mais ou menos Só essa, que mas ela essa tem. daí mesmo, a mais Ah, fechada. É isso. é porque, ó, essa daqui, ó, que é x ao quadrado, que é o X n ao ao quadrado, quadrado. exatamente, isso aí mesmo. Então, ó, se você compara esse crescimento, porque, ó, aí vamos pegar só o lado positivo, tá? Essa parte do crescimento, compara. Você vê que, tipo, a complexidade dele é absurda, né? Se você comparasse com uma reta que cresce menos no decorrer do tempo, ou se você considerasse uma constante, ou se você considerasse o logaritmo de x, que a gente tinha até visto o desenho anteriormente, e assim por diante. Então você já vê que ele é bem complexo, não é um cenário legal. É uma forma de ordenação? É, mas Ah, talvez a gente tenha algoritmos melhores para ordenar listas. Que aí é até tema dos próximos capítulos, né? E aqui ele dá um exemplo de código, que é aquele mesmo passo a passo que a gente estava falando, né? Ó, busco menor, faço essa comparação ou essa busca por comparação. Ele tem uma variável que ele chama menor, e aí ele pega o primeiro elemento da array. isso. Ele faz um for, Ó, passando por toda a array, comparando o if, ó, tá vendo o if aqui, ó? o Se elemento o elemento menor que for o. menor que o menor, é que naquele caso lá o nosso era tipo, eu queria o maior. Era o Aí, maior. É. É mas o vamos supor maior, aqui. é. Aqui não, ele quer, no caso, menor. Aí ele Isso. faz essa comparação e atualiza o Vai guardar o índice. índice. Guarda o índice. Ele Exatamente. guarda o índice nessa variável menor índice. Porque aí depois ele volta novamente até finalizar o range aqui do tamanho, que é aqui o len. Len é uma função no É, Python, que é É o tamanho, tamanho. né? tamanho. O Também tamanho de tinha um isso. array, tamanho de uma. Qualquer coisa. Antônio. Sim, isso aí. É só E lembrando que o primeiro range ali, ele começa com 1, né? Por quê? Porque ele na primeira variável ali, menor, porque ele ele já já guarda o pegou, primeiro. né, o primeiro elemento, né, que tá no É, Que índice seria o zero. primeiro elemento, a primeira posição que seria zero, né? Que a posição zero ele Uhum. pegou, Como ele ele já, vai já fazer a comparação é, com ele começa a é, partir do índice 1, isso, porque o índice 0 ele já pegou para fazer a comparação. isso. Isso aí. E aí, só para recapitular, Enquanto, a memória do recapitulando, seu computador é como um conjunto gigante de gavetas, então são coisas finitas, apesar de hoje a gente achar que é infinito os nossos recursos computacionais. Quando se quer armazenar múltiplos elementos, usa-se um array ou uma lista. E aí, sobre essa primeira frase, eu acho isso importante pensar do que os recursos são findáveis, finitos. Por quê? Quando a gente está programando, está trabalhando, a gente às vezes não pensa tanto nessa parte de gestão de recursos. Só que se você pensa no seu público-alvo, olha só, momento produto, momento mercado de trabalho. Se você pensa no seu público-alvo, será que o seu público-alvo tem, e agora tudo é no celular? Você acha que eles vão ter, tipo, recursos suficientes para rodar o aplicativo que você quer? Então, assim, o que eu penso? A gente tem que às vezes analisar essas minúcias, porque é de grãozinho em grãozinho que a gente vai organizando as coisas, né? Às vezes a gente usa uma rede de uma forma deliberada ou uma lista encadeada de forma deliberada e não consegue enxergar qual que poderia ser esse resultado final de se aplicar, onde a gente está aplicando isso, sabe? No aplicativo que você está utilizando. E isso era uma coisa que a gente discutia bastante na questão de aplicativos para celular. Porque
Os nossos celulares têm até bons recursos, vamos falar assim. Mas eu tenho muito celular mais antiguinho que as pessoas continuam utilizando. E se essas pessoas fazem parte do seu público-alvo, qual que está sendo a experiência delas com o seu aplicativo? Eu acrescento uma coisa nisso aí. É um conceito meu, né? Eu programo já há alguns anos, mas agora que eu falei assim, eu tenho que me deixar impregnar novamente por causa disso, porque essa área de teórica ela é muito chata, né? Se você for estudar isso daqui sozinho, dá sono. A Sim. gente tem que ser sincero. Eu acredito que a gente tem que olhar quando a gente for desenvolver um software, qualquer tipo de coisa, pensando em acessibilidade. Quando você pensa como uma pessoa cega, ela usa um leitor de tela. Uhum. E tudo que você deixa mais adaptável, um site, um aplicativo, você vai estar atingindo uma camada de público maior. E essa camada de público maior, é- elas são invisíveis, as pessoas cegas, as surdas, entendeu? Que têm baixa visão, esse tipo de coisa. Que tem alguma necessidade especial, essas pessoas a gente apaga elas, sabe? Tipo, é isso. Exatamente. E aí, quando você pensa nisso, você pensa em como formular um software melhor. Aí, quando você olha um software para uma pessoa cega ou que tem baixa visão ou algum problema, até mesmo auditivo, você você para e repensa uma coisa que fica muito mais simples. E aí, se você estiver pensando num site, por exemplo, quando você deixa uma coisa mais adaptável, o Google hoje mesmo ele vai te indexar melhor. É, ele te dá uma pontuação, né? Exatamente. Ele te dá uma pontuação melhor. E se você faz um aplicativo, sei lá, standalone aí que roda aí, pode ter certeza que alguma comunidade de algum tipo de portador de deficiência também vai comentar sobre isso, entendeu? Então isso é interessante, porque eu comecei a dar mais valor nisso há uns 10 anos atrás. E aí eu comecei a pesquisar como é que cegos jogam. Gente, vocês não têm ideia de como as pessoas jogam. Pessoas que têm mobilidade reduzida jogam jogos que uma pessoa de dois braços e saudável, entendeu? Joga. E eu comecei a reparar nisso que eu vi que até jogos mais antigos, tipo Street Fighter, é, pessoas cegas jogam. E eu fiquei chocado, assim, de ver como é que eles adaptaram a um processo de lá atrás pra um público hoje em dia. Mas se você for parar para pensar, o software ele foi desenvolvido muito bem lá atrás e ele Uhum. só foi adaptado. É, e por que que. Ah, eu não quero enviesar o pensamento. Mas como a quantidade. A gente estava falando da questão do disquete, que tinha que voltar para casa e tinha 20 disquetes e um dava ruim. Imagina você ter que, com essa quantidade de recursos e poucos recursos, fazer coisas que funcionem e que atendessem determinados problemas. Então, essa gestão de recurso era uma preocupação muito mais latente que nós tínhamos como programadores. E, infelizmente, por conta de. Ah, tá na nuvem, mas depois a conta vem, né? Que a AWS não é barata. Mas a gente não faz tanta gestão de recursos quando a gente vai construir as coisas. Então, esse Né? olhar, essas discussões teóricas, elas são importantes para que a gente consiga construir softwares melhores. E também tem essa questão, tem a questão da acessibilidade, que tem a questão das Se pontuações você das também for para parar para aplicações. pensar que a acessibilidade não é só acessibilidade Não, de dinheiro mesmo, né? A gente não para pensar justo, sobre isso. justo. E Não é que todo nem eu mundo que tava tem pensando. condição de comprar um celular de 2 anos, um lançamento. Tem gente que tá É, usando o celular tem 10 anos, entendeu? E é exatamente. bizarro. E essas pessoas, aí, entre outras discussões, essas pessoas vão entrar no seu público-alvo para o seu produto ou não? Pois é. Ninguém pensa em usar um byte.
Ele põe um int lá, um integer e vai, E vai que vai. né? Então, assim, são discussões importantes que a gente acaba tipo, derivando desses tipos de conceitos que a gente tem aqui, que o pessoal geralmente fala que é o conceito mais de base. E é. É. E é o que nos diferencia, né, como programadores, é pensar, né, nessas outras vertentes também. Uma coisa que eu acho legal desse livro é que dá para você implementar essas coisas que ele vai falando, tipo, se você tiver tempo também, né? Eu acho É, legal, eu gosto. e assim, Você até implementar fica o aí a array, dica para implementar a vocês. inserção, Se a implementar a galera lista. utiliza. Eu acho que é isso mesmo, viu, Isa? Eu sei que você mandou agora, eu só li agora o do aplica lá do negócio para desenhar. Eu vou testar depois. Mas se vocês quiserem, só para recapitular, no próximo encontro, falar assim, trazer o Pode. código na linguagem que você mais utiliza, por favor. E aí a gente É, faz a leitura do código e vê rodar. eu fiz um bem simplérrimo de lista encadeada, assim, só para inserir no início e no fim, mas eu não mandei pro Git. Não, eu E ia falar pra aí eu se não você sei quisesse onde foi parar. compartilhar. Ah, Eu não sei, eu aí você acho não que me ajuda, deu. né, minha senhora? Mas foi bem rapidinho de fazer, dá pra fazer de novo. E também não tá assim, ó, primor de É, implementação, é mas só uma é coisa muito o simples. feito é melhor do que o perfeito, amiga. Eu vou fazer de novo, eu mando lá. Eu vou subir no Git, mando lá no Boa. grupo. E aí o próximo, que principalmente é sobre recursão, então se vocês quiserem trazer, tragam, tá? Aí fiquem à vontade, porque isso aí eu Por já favor. não. Recursão Eu e é. a recursão não vamos saber. A Não recursão somos. eu demorei um tempinho pra entender, mas eu acho que eu entendi. E o que eu não entendi, certeza que vocês vão me explicar. Então eu tô Assim, quando eu tranquila. pego o código, eu entendo. Agora, para eu fazer. Como aplicar aquilo, né? E aí, só para finalizar aqui no recapitulando, quando você quer armazenar múltiplos elementos, você um array ou uma lista. No array, todos os elementos são armazenados um ao lado do outro. Na lista, os elementos estão espalhados e um elemento armazena o endereço do próximo elemento, que a gente estava falando que é dos ponteiros, né? Arrays permitem leituras rápidas, então a gente ganha performance ou a gente prefere, se for algo para resolver leituras, a gente prefere que seja utilizado um array, caso possível. Listas encadeadas permitem inserção e eliminação muito rápido. Todos os elementos de uma array devem ser do mesmo tipo. E isso daqui é porque, geralmente, o melhor, salvo JavaScript. Será que no JavaScript também? Hum, Agora eu fiquei em não. dúvida. Python ele é Python ele é fracamente. tipado, mas Não, o não é, JavaScript... não, Python é. mas é fracamente tipado ainda. Só se você determinar mesmo o tipo dela. Não, ele determina depois, ele faz a leitura e Sim, é depois. Mas você pode ele inserir infere o qualquer que é. coisa. Você pode criar uma variável e inserir qualquer tipo dela Eu dentro de um posso array. misturar? Sim, Então pode vamos ver. misturar. Ó, Mas ele faz a concluir. inferência de tipo e aí depois você não consegue mudar, não é não? Hum, Em Crio Python, né? Você pode Em criar um Python. array aí. em Python. Agora eu quero ver. Como Ele assim? faz inferência de tipo, será? Eu não programo em Python, Aí, ó. então não sei. Você pode fazer isso aí que ele fez. Meu array. Criando o array de inteiros. Imprimindo o array. E aí você pode mudar para array de char, o mesmo array. Ó, peraí. Ele, Meu impor, array, portou o ele, array. ele Criando um importou array. um array mesmo. Meu array. Um array de um array. É. Que Array versão é essa portando. do Python? Eu acho que é Fe- o 3.11. Vamos ver aqui. Python Version. version. É, hum, bota Python V. Só um traço. Só uma vez, só um traço. Saiu? Bota Python V. Coloca PY.
Vai no, maiúsculo, V maiúsculo, tenta V maiúsculo. vai no terminal, então. Terminal pra ver o que Aí tem. você dá um exit parênteses, abre e fecha parênteses. Exit, abre e fecha Exit. abre e fecha Parênteses? parênteses. Isso. Putz, nossa, demorei pra entender. Ficou É com que eu tô colchete falando que ali. nem um busca-pé, né? Desculpa. Faz Python menos V maiúsculo? Isso. Menino, eu vou Mas ele Bota- não tá reconhecendo o Python, né? Não é o Python. menos. Bota o Python 3 ali, ó. Igual ele tá pedindo ali Não, no Python terminal. version. Hum. Python 3. Bota- Version. Tá. Meia hora O depois. menos V vai funcionar. Bota aí também que eu não tô ficando doido. Mas é porque era o Python que ele não estava reconhecendo, não era o menos version. Gente, Menos me V não desculpa foi se eu tô não, hein? falando muito hoje. Vai. Foi não. Ó, exit. É o V maiúsculo, V maiúsculo. Porque o V ali minúsculo eu acho que é verbosity, se eu não me engano. Foi. Ah, viu? Pra cima de Moá, não. Agora eu quero entender esse array. Vamos lá, peraí. 3.2, tá atualizado. Ctrl I. Explique. Você quer verificar o tipo? Ele é número. Retornou o quê? É por causa da estrutura do array. Por que ele usou array de array, hein? Deixa eu ver aqui. Array. No Python, o módulo array fornece uma maneira eficiente de Array. armazenar e manipular arrays de valores numéricos. É que ele é um Deixa eu ver aqui. pacote para arrays de números numéricos, entendeu? Por isso que ele deu essa sugestão. A módulo define. Ele é para agora, se eu faço, eu posso fazer isso daqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Fazer o seguinte, ó. Básico de array, caracteres igual inteiros. 1, 2, 3. Eu queria ver se isso funcionava. Eu estou na pasta exemplos. CD. Entendendo. Eu perdi, vou ter que ajeitar depois. Cap 02. Peraí, ls Python 3. Exemplos. Tá vendo aí? Gerou tanto os caracteres. Ctrl I. Porque ele aceitou tipos diferentes no array. Falou. Eu acho que ele tipa na hora da. Contain element of different types, which is not allowed in Python. To fix this, you need to remove the string element from the list. Mas ele aceitou. Porém, ele fez a operação print. Viajou. Vou ter que pesquisar sobre. Por definição de array, ele deveria ser do mesmo elemento. E aí a gente colocou aqui para tentar imprimir e ele imprimiu. Porque isso daqui em Java isso não acontece. Se você fazer um array, ele vai. Porque Java é tipo do array. fortemente tipada. E aqui no Python ele. Temos que esquecer o nome da função, mas tem uma função que você em Python que você pega o tipo de variável. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui na documentação.
Hum, Type e bota lá entre parênteses. deixa eu ver aqui. Tá muito louco. Ah, é porque o PIDE ela tem uma tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica, ela muda durante o tempo de execução. Sim. Porém, eu tô mandando E, ele fazer o print no A. E o A é um array que tem mistura de números é, e letras. deixa eu ver aqui. O que tu tava falando? Desculpa. Bota o type ali no, antes do print. Aliás, depois, perdão. Entre parênteses, né? É porque também. Tá aqui. Imutável. Estrutura de dados Eu acho que imutáveis. é dentro do parênteses, não já. Eu acho que. Não, peraí, ó. Ele deu uma sugestão de Um como type, ó. type. Compressão, tuplas, dicionário. Fazer assim, ó. Você vai ter que encapsular o A dentro do type. Pacotes, dicionário. Ah. Que nem você falou. Tá aqui. Então, tá aqui. Estrutura de dados, Python, estrutura de dados mutáveis. É a lista, 7 dicionários. Então, se elas são mutáveis, então ela pode ser qualquer tipo. Pode colocar um inteiro, float, string. Apareceu o nome? Sim, apareceu. Essa é É o que? uma Não, essa é lista. o tipo de lista mesmo, pronto. Aí ela é considerada mutável. O que é mutável? Ela pode ser inserida tanto um inteiro, como um número real, como um número, como uma string, um caractere, e Ah, então etc. essa, na verdade, essa não é uma anotação para uma array, né? Então Exatamente. é isso. Aí, porque a São Python tem array essas narrativa. diferencinhas. Vai ser Pronto, uma aí as anotação imutáveis, para. pronto, aí as estruturas de dados imutáveis são a tupla, que é, acho que em Python tem a tupla também, né? Sim, Aí, tem. pronto, aí então as imutáveis é o tipo das variáveis, se é booleana, string, float, e se ela é considerada uma tupla. Então a tupla tem que ser É, eu acho que eu tupla. preciso estudar Python. Eu Eu vou começar a inferi estudar. coisas que não eram verdades. Uhum. Provavelmente para colocar uma. É, Porque assim, conceito de array é esse, né? Que ele tem que ter. Não, Python é da hora, bem legal, dá pra fazer muita coisa boa com Python, mas você precisa. por exemplo, o Python já tem vários tipos de funções para inserção, para Isso, ele otimiza bastante coisa, né? bastante coisas, Principalmente tipo bastante coisa. bibliotecas que você pode utilizar. Mas é que nem tipo, eu sempre ouço falar, né? Não vou afirmar, mas que a questão do Python, ele é uma ótima linguagem de entrada. Mas quando você É, começa a se exato. aprofundar nele, ele não é fácil. E tudo bem, né? Isso. A gente tem que sempre lembrar que o Python ele é só uma casca, né? Ele tem Fortran por trás, ele tem diversas outras linguagens ali. É, Basicamente ele é uma API, né? Ele isso, funciona ali, roda ali por baixo, um C++, um C. Tem muita coisa disso. isso. Sim. E é Mas por isso que a gente não deve amar linguagem nenhuma. Esse é o meu conselho. É isso aí. eu, Não eu dá pra gosto do ser Python, mas fanboy e fangirl de linguagem, gente. eu gosto do Python, mas ultimamente já programei quase 5, 6 linguagens. Já. PHP, ultimamente eu tô pegando PHP. E a versão do PHP que eu tô pegando é 5.6. Deve ser Aí pega maravilhoso o PHP, nossa, deve ser. PHP, aí eu tô
PHP, JavaScript, C, C++ e Python. Já escrevi código. Eu acho importante você se especializar, sabe? Não tem como fugir, não. Pra você evoluir de carreira, sabe? Tem que se Tem que especializar. especializar em alguma área, né? Alguma linguagem. Rust, nunca nem vi. Também não sei se eu quero ver. É que nem Go. Go eu também nunca vi. Não sei se eu quero ver também, não. Mas tá tendo uma boa aderência aí no mercado, né? Pra resolver determinados tipos de problema. Bom, deixa eu só fazer um teste aqui. A Isabel tinha falado o nome do app do desenho. Eu não vou esquecer mais. Eu vou até anotar. Meus queridos, eu acho que é isso. A intenção não é fazer a leitura toda, é tipo falar o que a gente entende do conceito, trazer algumas outras nuances, assim. Tipo a questão do disquete que a gente tava conversando, a questão do bocha também. E eu espero que vocês tenham curtido. Esse é um capítulo razoavelmente simples. Eu acho que os demais, mas eu acho que a forma que ele explica tá uma forma gostosa pra continuar. Mas eu acho que seria legal a gente realmente começar a escrever o código, sabe? Pra não ficar tanto só na discussão. Então, pro próximo eu vou ver se a gente escreve realmente esses códigos aqui. Pra gente ver funcionando, tentar analisar aí, fazer algumas outras formas de análise aí. Eu espero que vocês tenham curtido. E é isso. Obrigada pela presença de vocês. Ó, já é 9h15. Obrigada de verdade. Tá falando aqui, e eu não sei seu nome, me perdoa, tá? Tá como Dev Moss. Que Go é massa pra nuvem na GPC. E blockchain também, Go é bom. A gente tem um bom colega que trabalha com Go. Eu vou falar com ele pra... Na próxima vez que ele vir aqui, ele fala um pouquinho mais. Onde é que é onde é que é a sala de bate-papo? As sugestões. Eu vi o do blockchain. Não, onde vocês estão mandando essas mensagens? Aqui Na direita fica um Tem- balãozinho ali na esquina. Na esquina, desculpa, gente. À esquerda? À esquerda ou direita? Direita, no topo da direita. Tem um Eu tô até balãozinho. confundindo quina com esquina, olha que beleza. Tá cansado, tem que dormir. Não tô vendo esse balão. Marina, obrigada. Que bom que você curtiu. Traga código. Eu sei que você tá vendo do celular, mas Notificações, se você conseguir ver no computador, setting, threads. tá vendo que... Eu vou compartilhar minha tela, talvez você veja. Ó. Tá o Discord aqui, né, ó. Tá fechado, tem um balãozinho aqui em cima. Sim, sim. Aí dá pra tu escrever aqui. Aí O aquela chat, imagem do né? Roberto Eu tô não vendo vem. aqui. Tô. Aí o pessoal Ok. escreve aqui. Tá. Aí só quando tá durante acontecendo, né? Quando a gente tá A aqui fala aqui. conversando. E também é um espaço assim, tipo, sei lá, fala assim, vamos fazer uma outra noite. Estudar um pouco Python. Cara, o espaço tá aberto aí. Só movimentar a galera lá no grupo e bola pra cima, né? Queridos, gostaria de agradecer a presença de todos. Pessoas queridas, muito obrigada de verdade. E por hoje é isso. Roberto, se você puder me enviar a gravação. Também fiz aqui, vamos ver se ficou bom, né? Porque se a minha não estragou. E é isso, obrigada de verdade. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Valeu, até a próxima. Falou, gente. Opa, Jack, só um momento. Fala. Como é que tá o mercado de vocês aí